Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live, hoje com o Dr. Romeu, o advogado dos autistas. Ele é uma pessoa que eu conheci na webinar Direito à Educação desse ano, e eu acho que é uma pessoa que a gente tem muito a aprender com ele. Eu não sei nem elencar a quantidade, assim, realmente me foge as palavras ao falar do Dr. Romeu. Ele é pai de autista, né? Ele tem uma menina autista e ele encabeça essa causa e vem tratando com um carinho enorme, e ele vem à frente dessa causa, vem lutando por nós, pela comunidade autista. Então, assim, diante de tantas dúvidas que aflige a gente, diante de tantas incertezas, às vezes a gente não tem a quem recorrer, não é todo mundo que entende de leis, não somos todas que conseguem ter em mãos, né, todas essas leis com toda a maestria que um advogado, e a gente sabe o quão caro é, né, e o tempo de um advogado, e a gente tem aí o Dr. Romeu, dentre tantos outros também que eu conheci no webinar, né, que se dispôs a ter dar esse tempo para nós, né? A gente está esperando ele entrar. Essa live aconteceria às 16, né? E ele teve um imprevisto, e ele pediu para que essa live acontecesse às 18. Desde ontem eu estou recebendo muitas dúvidas e eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente. Muitas incertezas. Ele fala muito sobre planos de saúde, que eu acho que é uma das maiores dúvidas que acerca todos nós. E fala também muito sobre o BPC, né, que são as nossas dúvidas. E ele também é coautor de uma PL que está aí. Aí ele chegou e vamos dar as boas-vindas para o nosso advogado dos autistas. Boa Olá, noite, tudo doutor bem, querida? Romeu. Tudo bem? Tirar a máscara aqui, tudo Muito jóia? obrigado, doutor Romeu, por disponibilizar esse tempo. Eu sei o quanto é corrido, né? E eu sei que houve um Prazer. imprevisto e o senhor está aqui para disponibilizar. O senhor não tem ideia o quanto que foi solicitada essa live e o quanto o senhor ainda vai trabalhar para responder aqui para a gente. É sempre um prazer. Eu gosto muito. Eu costumo dizer que quando a gente adentra na causa autista por amor, por mais trabalho que se realize, a gente não trabalha, a gente acaba até se divertindo, entre aspas. Quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente faz por puro prazer. É verdade. Eu estava falando, eu quero que o senhor se apresente, né? Muitos já conhecem. Eu tive o prazer de conhecê-lo no webinar de Direito à Educação. Tem muitas pessoas que já conhecem o senhor. Eu sei que o senhor também é coautor de uma PL muito importante, que vai ser muito falada aqui a respeito, né? Eu já assinei também essa PL. Obrigado. Muitas das pessoas também que eu conheço e que também tem aqui algumas perguntas também já assinou. Outras pessoas, depois a gente vai deixar essa live gravada. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que eu vou pedir para deixar lá o link da PL, né? Porque eu acho muito importante. E já ouvi também de profissionais assim, mas se for, eu quero depois que o senhor explicar sobre essa PL, né? Eu já ouvi de profissionais que atendem o meu filho. Fala assim, mas você já pensou? Porque daqui uns dias vai ser um para um, né? Um autista para uma pessoa normal, né? Vamos falar esse termo, porque tem muita gente que está assistindo a live que não sabe, né? O típico e o atípico, né? O que vai ser da gente profissional? Mas não é assim que a gente tem que pensar.
Eu sou militante nessa causa, e não só dos autistas, assim como o senhor também, eu sei, né? Nosso foco é o autista, porque a gente tem autistas em casas, mas a gente precisa ver a sociedade como um todo e os deficientes que são muito, né? Eles vivem à margem da sociedade. Hoje eu recebi um depoimento que eu fiquei muito emocionada, que é do vice-diretor da escola do meu filho, que é um caso à parte que está acontecendo, e o vice-diretor ele mandou o laudo dele de dislexia TDAH para mostrar para o meu filho, que ele foi laudado agora, há 3 anos atrás, quer dizer, ele já adulto, né? E ele falou para o meu filho não desistir, porque ele hoje entende o que ele passava na adolescência. Meu filho é autista, ele é savan, dislexo e disgráfico. O Davi é violinista, desenhista, e eu descobri só vai fazer 3 anos que eu descobri o laudo dele. E assim, a gente está à margem do Estado, o Estado o PDI dele ainda não foi feito, enfim. Mas eu quero que o senhor fale um pouco do senhor, do projeto de lei, porque é uma hora só, o tempo voa, eu falo demais e tem muitas perguntas aqui. Pessoal, chamo-me Romeu Sabarreto, sou pai de filha autista, minha filha se chama Maria Clara, ela tem 6 anos de idade, nós descobrimos o diagnóstico dela aos 3 anos de idade. Confesso para vocês que passei apenas 2 dias em reflexão. Eu não gosto da palavra luto, porque luto geralmente remete a algum falecimento, a algum desencarne, a alguma perda. É verdade que há uma quebra de um mito do filho ideal, mas o autismo ele é visível. As estatísticas mostram que o autismo não é nenhum bicho-papão. Apesar de termos os casos de autismo de grau severo, ou pela falta de intervenção terapêutica precoce, ou por outras variantes, mesmo ocorrendo as terapias, a pessoa com autismo do grau severo não chega a perpassar para o grau moderado nem para o grau leve, mas as estatísticas mostram que limite para o autista é somente uma palavra. Quando o autista ele recebe a intervenção terapêutica precoce, ele recebe as medicações adequadas, quando ele perpassa pela terapia nutricional, quando ele é extremamente bem estimulado em casa, sobretudo com o engajamento dos pais e dos familiares, a pessoa autista pode galgar excelentes evoluções prognósticas. É a literatura médica que está mostrando isso. Apesar de autismo não ser doença, apesar de ter um CID, autismo não é doença. Autismo é deficiência, é condição. Eu sou também membro da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB da Bahia, membro consultivo da Comissão dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB do Distrito Federal. Sou advogado, militante no campo dos direitos das pessoas com deficiência. Entrei para a causa PCD com a chave do autismo, que foi o diagnóstico da minha filha Maria Clara. Nós participamos da coautoria do projeto de lei UPL 3768 de 2020, cujo objeto é levar cobertura integral, ampla, geral e restrita de toda e qualquer especialidade terapêutica prescrita pelo médico assistente, sem nenhum limite de sessão terapêutica anual. É uma das grandes dores de cabeça de pais de autistas. Isso. Quando não galgam uma liminar, têm seus tratamentos interrompidos ou suspensos pelos planos de saúde, sob o advento que tal limite de sessões terapêuticas anuais foi atingido.
E quando é atingido esse limite, a criança fica sem tratamento até a renovação do novo limite? Se os pais não tiverem condições financeiras para pagar as sessões terapêuticas de forma particular, essa criança vai ficar sem tratamento? Fora o dinheiro que os pais já gastam para pagar advogados, ou então para todo um desgaste emocional, ir em busca da Defensoria Pública para galgar a liminar, para que a liminar garanta, de fato, aquele tratamento terapêutico multidisciplinar mais adequado e coberto da forma que o relatório médico prescreveu. O relatório médico ele é soberano. O médico ele é o profissional mais adequado para prescrever toda e qualquer especialidade terapêutica mais eficaz para o tratamento da pessoa com autismo. Não pode o auditor médico de um plano de saúde que nunca viu o paciente na vida, ele querer determinar qual tratamento é o mais adequado para uma criança, para um paciente com autismo, que ele nunca viu na frente dele. É uma Podendo verdadeira também, salada. podendo também perder a evolução da criança, né? Sim, com certeza. É outro desgaste também, doutora Paola, a situação de intervenções terapêuticas como o ABA e o Denver. Porque autismo hoje virou comércio, né? A gente percebe o empreendedorismo sano em prol do autista, porque os autistas precisam de profissionais especializados. Esses profissionais estudam, investem em formação. O empreendedorismo sano em prol do autismo é bem-vindo, porque os autistas precisam de profissionais qualificados. Mas tem uma turminha aí que transformou o autismo em comércio e que vale tudo para galgar dinheiro. Eu vou dar um exemplo, até os próprios planos de saúde. Quando são galgadas as liminares, que esses planos de saúde ofertam clínicas pseudo-habilitadas em ABA ou Denver, com profissionais com cursos online, com carga horária de 10, 20, 30 horas. E isso é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Um terapeuta devidamente habilitado para ministrar o ABA ou Denver, que é o ABA na forma naturalista, ele precisa ter mestrado ou pós-graduação, com carga horária mínima de 300 horas, e eu ainda vou mais longe, 2 anos de trabalho supervisionado. Tem muitos autistas sendo feitos de cobaias por Sim. profissionais que não entendem absolutamente nada de ABA e de Denver. É por isso que os pais precisam, entre aspas, perder a vergonha, ir para a linha de frente mesmo e chegar para o terapeuta que atende seu filho. Por favor, eu precisaria ver o seu diploma. Eu preciso me certificar que o meu filho, a minha filha, está sendo atendida por uma profissional que tenha a devida formação específica. Tem terapeutas Exatamente. que não irão gostar, vai gerar um desgaste, mas tem terapeutas que, na maior naturalidade, fornecem o certificado, o diploma, sem nenhum problema. Eu vou aproveitar já o gancho e vou começar as perguntas. Tá certo. A Raquel Gonçalves, ela é mãe de um bebê de 3 anos e que tem hidrocefalia. E o plano não tem certos especialistas. O plano quer encaminhá-la a outra cidade para que ela seja atendida lá e depois reembolsá-la. Ela pergunta se isso é correto e como ela deve proceder. E se for o caso, qual o tempo de reembolso? Perfeito. Querida, o detalhe é o seguinte. Quando o plano de saúde ele não apresenta na sua rede credenciada na cidade que o segurado tem domicílio, o plano de saúde é obrigado
a pagar o profissional com a formação específica em outra cidade, além de pagar também o deslocamento da família. Isso está previsto na Resolução 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nesses casos, como se trata de profissionais que não são ofertados dentro da rede credenciada com a devida formação específica, o reembolso tem que se dar de forma integral. Em quanto tempo, ô doutor Romeu? Eles têm o Minimamente prazo? 30 dias. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: quando o autista é atendido por um... É quase o mesmo, né? Quando o autista é atendido por um profissional, é porque tem acontecido isso muito aqui na minha cidade, né? É quase isso a fala do senhor. É o que eu sinto, isso é uma opinião minha. Eu sinto, porque aqui é uma cidade do interior, o que eu sinto? Que eles vão para fora, né, numa cidade, numa capital, fazem aqueles cursos, se especializam, usam as nossas crianças e adolescentes, fazem o marketing, o nome deles, e aí você que é mãe, pai, cuidador, fulano é bom, aí eles fazem o nome deles. Feito isso, tem uma certa clientela, aí eles falam para o plano, não atendo mais você, depois eles te chamam e dizem o seguinte: agora a gente só atende particular. E aí você não tem outra opção. E como o senhor sabe, porque você é pai de autista, tem toda aquela questão de afinidade do autista, aí você também já está emocionalmente envolvido com aquele profissional, né? Já tem 2, 3 anos com aquele profissional, e é isso que está acontecendo aqui. Então a pergunta é a seguinte: quando o autista é atendido por um profissional e aquele profissional se descredencia do plano, e no plano, porque o plano ficou sem, não tem mais aquela especialidade, que no caso aqui em questão a gente está falando de neuropediatria, o plano ainda assim é obrigado a custear as consultas com esse mesmo profissional? Ou ele pode fazer isso que o senhor disse, mandar para outra cidade? Se esse mesmo profissional que atuava na cidade e atendia pelo plano fez o nome dele e passou somente a atender de forma profissional, os pais poderão arguir a prevalência da relação médico-paciente. Já foi criado um vínculo de confiança com esse profissional. E, inclusive, nesse caso, por questão de descredenciamento, também pode ser pleiteado o reembolso integral. Inclusive, e mais ainda, se esse neuropediatra ele tiver alguma formação específica que gere algum diferencial no tratamento dessa criança, é mais uma grande justificativa para o reembolso integral. Nesse caso em específico, é em autismo. Não existe, assim, aqui na cidade onde eu moro, né, são 3 planos de saúde. Dentre esses 3, 2 foram comprados por uma rede de fora. Então, estão unificando. Este profissional em questão não atende nenhum plano. Ficou só particular. Eu não sei como nomear isso, né? Eu falei assim que às vezes eu falo demais. Mas eu já me juntei com algumas mães e falei, gente, isso é caso de botar a boca no mundo e falar, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Por que agora? Quer dizer, meu filho, agora não, porque meu filho já tem 14 anos, mas meu filho atendia com esse profissional desde os 10, né? E aí, antes dessa pessoa descredenciar, ela falou comigo, olha, eu não vou mais atender plano nenhum. Aí passou para um outro profissional que ela estava encaminhando os clientes dela, né? Os pacientes. E aí esse mesmo profissional que também atendia autistas, descredenciou do plano também. Aconteceu as mesmas coisas com os terapeutas ocupacionais que eram especializados em autistas. Então, assim, parece que a gente ficou meio aquém, sabe? Só quem tem dinheiro pode dar tratamento especializado para o seu filho. Se você não tem,
E Sinto muito, acontece lamento. também, viu, Paola, de grandes profissionais receberem muita pressão dos planos de saúde. Como? Você passa muito exame, você prescreve muitos exames, você prolata relatórios muito detalhados. Isso vai fomentar, isso vai criar um bom lastro probatório para que os pais busquem seus direitos na justiça. Esse tipo de piadinha de plano de saúde existe. E a gente sabe que os médicos são, sim, pressionados. E acontece, Paola, pode existir a questão da ambição também, pode, de um médico dizer, vou descredenciar porque particular, vou ganhar mais dinheiro. Acontece, é por opção de mercado dele. Como também o contrário acontece. De médicos bons deixarem de atender planos de saúde por determinados planos de saúde querendo praticar ingerências nos atendimentos deles. E relação médico-paciente é uma coisa quase que sagrada. Não é uma relação consumerista. A relação de consumo é entre o plano e o segurado. Entre a relação médico-paciente, o plano de saúde não pode colocar seu dedinho. Entendeu? Então, essa moeda aí tem dois lados, Paola. Entendeu? Entendi. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é assim, a gente sobre medicação. São muitos os autistas que precisam de medicação para ajudar a controlar os sintomas que acompanham o autismo. A medicação gratuita existe, a gente sabe disso, porém é preciso seguir alguns passos. O artigo 3º da Lei 12.764 é claro em relação à medicação para a pessoa com autismo. Porém, doutor, aqui na cidade de Uberaba, nas UBS, é desconhecida essa lei. Eles não conhecem essa lei. É lei federal. É lei federal. Mas eles não conhecem. Eu já cheguei com receitas. A gente sabe que, mesmo sendo particular, se o médico colocar lá o genérico, precisa ter. E a gente sabe que no sistema, né, a doutora Carla, ela já até conversou comigo, eu sei, a gente sabe, eu sei que muitas mães não sabem disso. E eu estou trazendo essa questão porque eu quero que o Senhor fale para essas mães, entendeu? Eu quero que eu sei como fazer. Mas eu quero que o Senhor diga para essas mães como fazer. Então, assim, a receita, ela mesmo sendo particular, né? Ela tendo... o meu filho, ele toma um medicamento que é Valproato de sódio, 300 miligramas. O nome dele esqueceu, é Torval. Mas ele genérico é o Valproato de sódio. Ele tem um médico dele. Se eu chegar na UBS, eles falam, a gente o SUS não dá. E aí eu falo o número da lei e eles falam, a gente não conhece essa lei. Então, a minha pergunta é, como que a gente procede, o que eu faço aqui na minha cidade, onde é que eu vou, para que eu faça valer essa lei? Onde é que as mães de todo o Brasil que está vendo essa live, que vai ficar gravada, e que depois a gente vai fazer edição, que eu vou colocar aonde é que essas mães vão, né, bater na porta de quem e dizer assim, olha, tá na lei e eu quero, porque não é justo eu pagar se tá na lei. Onde é que a gente faz esse barulho, doutor Romeu? Ajude a gente. Existem duas formas de se fazer o barulho, né? Diante dessa negativa de fornecimento tão absurda, é possível se fazer um requerimento de fornecimento endereçado à Secretaria de Saúde, enviada por carta com a R, que é aquele aviso de recebimento, sim, que a parte notificada irá assinar e você irá receber, certo? Uhum. Nesse requerimento, em forma de notificação extrajudicial, você pode estabelecer um prazo para que esse cumprimento da obrigação seja efetivado, que no caso é o fornecimento da medicação, ou, uma vez esgotada essa via amigável, essa via administrativa, pleitear uma ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar,
a famosa ação de fornecimento de medicamento, para que o ente federativo, seja a União, o Estado ou o município, possa fornecer essa medicação pelo tempo que a pessoa com autismo necessite. Entendi. Muito, muito obrigada por ajudar a gente a gritar, né? Outra coisa, sobre a Lei Romeu-Mion, está sendo muito recorrente essa dúvida. Sobre a Lei Romeu-Mion, ela tem um prazo de adaptação nos municípios ou ela já entrou em vigor e os municípios não estão obedecendo? Que é a lei da carteirinha do autista, né? Já entrou em vigor e raríssimos são os estados que já se adaptaram. A própria lei, ela não apresenta nenhum artigo dando prazo para adaptação das estruturas administrativas dos estados. Estados como os de São Paulo, no Poupa Tempo já emite. Em Belém do Pará, a estrutura já foi criada pelo estado. E vários outros estados e municípios ainda não estão expedindo o CIP-TEA, que é a aqui, carteira por de exemplo, identidade não. do autista, fruto da Lei Romeu-Mion. Sim. A Vivian Soares, de Uberlândia, ela pergunta para sua. Ela tem uma tia que o filho é autista. E ela queria saber sobre o benefício, o BPC. Como fazer. Eu sei que é no CRAS, né? Eu sei, o meu filho tem um BPC, mas eu quero que o senhor explique para todas as mães que estão aqui, né? Como fazer direitinho, passo a passo, porque vindo de um advogado como o senhor, fica mais fácil do que eu explicar sempre, né? Eu quero que o senhor diga para mim, porque quando eu fiz para o Davi, eu sei que a gente tem que procurar o CRAS, a gente a assistência social vem até a gente, né? Então, eu quero que o senhor explique direitinho como é o passo a passo para que ela consiga o BPC para o filho dela. Perfeito. Para conseguir o BPC, o primeiro de tudo é o requerimento do benefício no INSS. Eu digo primeiro de tudo por quê? Porque na Lei Orgânica da Assistência Social não consta o CadÚnico como pré-requisito, mas é extremamente importante que se faça primeiro o CadÚnico para depois pleitear o requerimento. Eu até defendo uma mudança dessa na lei, porque hoje o CadÚnico ele é parâmetro para vários outros programas sociais dos governos federal, estadual e municipal. Então, é extremamente importante praticar o CadÚnico. O requerimento do benefício no INSS, ele terá que atender dois pré-requisitos. Um, que é a questão da comprovação da deficiência, a questão da limitação, a questão das barreiras, da limitação funcional, aquela limitação que gere incapacidade para a prática dos atos da vida civil por, no mínimo, 2 anos. Praticamente todos os autistas cumprem esse pré-requisito. O outro pré-requisito é o da renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo. Houve uma alteração com o advento da Lei 13.982 de 2020, ampliando para meio salário mínimo essa renda per capita. Foi a maior celeuma com essa ampliação. Por quê? O Tribunal de Contas da União concedeu liminar, arguindo que não seria cabível, que primeiro tinha que apresentar quais seriam as receitas para pagar. Depois, o pleno do TCU voltou atrás, revogou a liminar e disse que era plenamente cabível a aprovação e sanção daquela lei. O nosso digníssimo presidente, através do veto 55 de 2020, ele vetou a ampliação para meio salário mínimo. E o nosso ilustre ministro Gilmar Mendes também concedeu uma liminar em sede de uma ação. O nome da ação é bem feio, parece até um palavrão, viu, Paola? Ação de descumprimento de preceito fundamental.
Nunca que mais vou foi esquecer. essa ação foi ajuizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, representado pela Advocacia Geral da União, e foi concedida essa liminar, suspendendo a eficácia dessa ampliação para janeiro de 2021. O Congresso Nacional, por sessão conjunta, recentemente manteve esse veto, não derrubou, porque ocorreram 2 vetos com relação à ampliação do BPC para a renda per capita familiar de meio salário mínimo. Um veto que foi derrubado e o outro veto relacionado a uma outra lei que foi mantido. Mas eu trago uma boa nova. Por quê? Porque a Justiça Federal, muito antes do advento do projeto de lei, já vinha concedendo BPC para famílias com perfis de renda per capita familiar de meio salário mínimo. Ou seja, qual benefício prático que a lei iria trazer? A lei apenas iria trazer a obrigação do INSS de deferir os BPCs que se enquadrassem na renda per capita familiar de meio salário mínimo, ou seja, não ia precisar mais ajuizar ações judiciais. Ganharia-se tempo, mas a Justiça Federal já vem praticando, graças a Deus, o BPC para as famílias que comprovem que o orçamento familiar está combalido, que aqueles proventos já não dão mais conta das despesas com a criança autista. A Justiça Federal tem sido extremamente sensível nesse sentido. E eu espero que a eficácia dessa lei ela realmente possa ocorrer com a queda da suspensão em janeiro de 2021. Vamos continuar aqui. Doutor Romeu, com relação... não, na verdade a Raquel, de novo, ela pergunta, ela quer saber sobre a TO. Ela tem, o filho dela tem hidrocefalia, né? E ele tem indicação para fazer terapias ocupacionais sensoriais 3 vezes na semana. Porém, a TO que o plano oferece não tem formação sensorial. Ela só tem a formação em terapia ocupacional. E a sensorial eu acredito que seja uma formação, uma especialidade, né? E ela não tem a sala sensorial montada, mas ela disse que consegue fazer o atendimento. Mas, na realidade, o filho dela precisa da sala sensorial. Ela disse que vai pedir mais uma vez o laudo para mostrar o plano, porque o plano fica jogando ela de um lado para o outro. Aí eles querem dar uma solução paliativa. Ela está esgotada. Ela quer saber se ela pode custear esse especialista e obrigar, entrar com uma ação, um recurso, para obrigar o plano a reembolsar ela depois. Pode sim. Agora deixa eu lhe explicar uma coisa. Toda vez que é prescrita a especialidade de terapia ocupacional, praticamente todos os médicos pedem com integração sensorial. E daí advém 2 dores de cabeça. Primeiro, a certificação em integração sensorial é uma certificação internacional. As certificações internacionais de integração sensorial de respeito geralmente são em 4 módulos e com carga horária respeitável. A outra coisa, que além da certificação em integração sensorial, que a sala seja verdadeiramente de integração sensorial. É preciso atentar para essas 2 coisas. Então, o que é que ela pode fazer? Primeiro de tudo, a via amigável não foi exitosa? Ajuiza uma ação de obrigação de fazer, pleiteando a tutela de urgência, a liminar, para que o plano de saúde cubra o relatório médico da forma adequada, com a profissional com a certificação internacional específica, com a sala específica e verdadeiramente de integração sensorial, para que essa mãe não tenha custo.
Ou então, no próprio pedido também, fazer o pedido dos reembolsos integrais, porque se trata de uma profissional que inexiste na rede credenciada do plano, e que todos esses valores sejam reembolsados de forma integral. Então, Entendi. pode ser feito dessa forma. Porque, amigavelmente, Paola, se ela pagar, o plano não vai respeitar a resolução 259 da ANS. Eles só lembram das resoluções da ANS quando são favoráveis a eles. Eu me lembro do Certo? senhor falando isso com a doutora Viviane, na Isso, webinar. isso, entendeu? Ou seja, se ela pagar a profissional e entrar lá no aplicativo do plano pleiteando reembolso, eles só vão querer reembolsar de forma parcial. Só vão querer reembolsar um percentual. Entendeu? E nesse caso, o reembolso tem que ser integral. Eu vou passar para outra pergunta. Tá A bom. Érica Paiva, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ela disse assim: o plano do meu filho é aquele plano que o senhor e a doutora Viviane vivem falando dele. O mais, ele é o mais completo. Ele é coparticipativo. O plano pode cobrar a coparticipação dele nos tratamentos quando acaba dobrando o valor mensal? Quando acaba os limites, creio eu, a pergunta. Aí parece que ele dobra o valor mensal. Ele pode fazer isso? Ela falou assim, eu acho que ele não pode, mas não tem certeza. Ótimo. Primeiro, tratamento de criança autista em todos os relatórios médicos é unanimidade. Tratamento por prazo indeterminado. Tem que iniciar imediatamente. Não poderá sofrer nenhum tipo de retardo, nem início tardio, nem suspensões, nem interrupções. Ou seja, tratamento contínuo por prazo indeterminado, de trato sucessivo. Logo, nas liminares, mesmo sendo planos com coparticipação, os juízes não têm aplicado a coparticipação. Ou seja, todo aquele tratamento contemplado pela liminar não será objeto de coparticipação. Agora, Ai, os tratamentos não contemplados pela liminar, o plano poderá praticar a coparticipação, sim. Até porque está prevista em contrato. mas com valor dobrado, não. Não. Com Então valor tá dobrado, errado. não. Porque Errado. ele está cobrando dela valor dobrado. Errado. Tá Tem errado. todo um limite que é prescrito em cada contrato. Tem um limite percentual que não pode ser ultrapassado. Entendi. A Érica também pergunta sobre o BPC, porque é o seguinte, ela sabe que o menino, que o filho dela tem direito, porque ela não trabalha e ela não é casada no papel. E no momento ela não tem renda. Mas ela está na dúvida porque quem paga tudo é o pai da criança. E a dúvida dela é se ela tem direito, porque ela tem medo que o INSS alegar que ela tem um plano ou algo assim. Porque quem paga as coisas do filho é o pai, né? Tipo, mas ele tem plano. Eu, respondendo por mim, quando eu fiz o meu pedido no INSS, que eu entrei, né, para o BPC, o meu filho também tinha plano. Porém, eu também não tenho renda, porque eu tenho dois, né? Eu tenho o meu filho que é autista e tenho outro que tem transtornos globais. Não interferiu por causa da renda per capita, Com né? certeza. Ou Mas seja, um familiar, um avô, um tio, um padrinho não pode pagar o plano de saúde da criança, não é? então, assim, a Entendeu? resposta para ela é que ela tem que levar todo, aquilo que o senhor respondeu anteriormente, né? Ela procurar fazer o cadastro único, né? Que é o CAD, não é isso? Cadastro Isso. único. CAD único. E o CAD único. E aí ela levar toda a documentação. E aí lá eles vão fazer aquela continha, que eu sou de Com humanas, certeza. né? Aquela continha para saber se dá o E valor, eles, né? eles me aparecem com cada fundamentação, viu, Paola? Eu prefiro. Vindo de um instituto de que já negou BPC para cego, eu já não Não, espero mais nada.
eu brinco com as pessoas, os meus amigos, eu falo, gente, o mundo acabou, não avisaram pra gente, a gente tá vivendo um depois. A É. gente vai acordar e falar assim, olha, acabou o mundo, viu, gente? Porque não tem condição. E sabe É, qual é o detalhe, Paola? É que a extremíssima maioria das pessoas que têm os seus benefícios negados buscam a Justiça Federal, conseguem a concessão do benefício e ainda recebem o pagamento retroativo corrigido. Não seria muito mais prudente e plausível, até do ponto de vista orçamentário, pagar o benefício? não é Deferir verdade? pagar o benefício? Gasta-se Não, muito mais movendo um procurador federal para dar conta do processo, pagando as atualizações, pagando os retroativos. Se gasta muito mais, gente. e eu fico muito triste quando eu vejo algumas coisas do tipo, vive de BPC, vive de. As pessoas não fazem ideia, elas não fazem ideia do que é ter um deficiente, do quanto eu moro em Uberaba, minha família é de Juiz de Fora, e que é uma outra cidade, e assim, eles não participam da minha vida, né? Do dia a dia. O meu filho foi laudado tem 3 anos. E esses dias eu conversei com um familiar meu, e aí, de repente, fui falar o meu dia a dia e acabei falando do remédio, e tirei uma foto para mostrar a gaveta de remédio que eu tenho. Nossa, mas é tudo isso? Eu falei, sim, é tudo isso. Então, assim, o BPC que a gente acaba recebendo, né, a gente é só um complemento, porque, na verdade, né, o senhor sabe, você paga um plano de saúde e os remédios você ainda tem que complementar, porque acho que as pessoas pensam que assim, o BPC você vai para Disney, né? Você compra um É, carro, troca de, né? E você vai ali, não sei, passar férias em algum lugar, não sei. Enfim, tem outra dúvida recorrente aqui, que é da Lei Romeu Mion, que, como o senhor disse, né? A Cris, ela é do estado da Paraíba, e ela poderia perguntar sobre o RG com a informação da pessoa que tem autismo, da Lei Romeu Mion. Aqui no meu estado, ninguém parece saber a respeito. É realmente. E foi uma coisa tão divulgada pelo o Marcos Mion, né? na E lei diz que estou me avisando do tempo. O tempo. o órgão responsável pela expedição da carteira é aquele órgão responsável pela política voltada para os direitos da pessoa com autismo daquele estado. Eu Então, pleiteei aqui na Bahia para minha filha e eu fui informado que eu deveria procurar a delegacia, o Instituto Pedro Melo, para poder estar pleiteando. Só que lá também não souberam nenhum tipo de informação, né? No Distrito Federal, as pessoas estão recebendo formulários nas delegacias, instruindo com o material probatório, com laudo médico, com RG, CPF da criança, e estão tendo seus encaminhamentos para expedição do CIP-TEA. Agora, alguns outros estados, não. Eu só tenho noção de expedição do CIP-TEA no momento do Distrito Federal, de Belém do Pará e de São Paulo. como tá, o nosso tempo está corrido, tem mais uma que vou falar. Da Ieda Jesus, daqui de Uberaba, com relação a planos de saúde, campeão, né? É. Quais são os trâmites, passo a passo, para que os planos de saúde arquem com as despesas dos profissionais que o meu filho precisa? Ele precisa de ecoterapia, professora de reforço, psicólogo com psicomotricidade, fono, profissional em aba. Ele precisa de todos esses. E só que o plano cobre são o psicólogo e fono. Todo o restante eu pago à parte. O plano informa que autoriza a aba, psicólogo e neuropsicólogo, mas dentro do atendimento do próprio psicólogo no regime de 40 horas anuais. Ou seja, se o psicólogo credenciado não tiver especialização em outra área, como aba e neuropsicologia, eles não cobrem um segundo profissional. Tem que ser tudo com a mesma pessoa, o que não acontece. E aí também entra a PL do Senhor, né? Além de ser assunto do projeto de lei,
essa mãe ela só vai galgar esse tratamento de forma completa se ela bater nas portas do Poder Judiciário. Infelizmente, amigavelmente, os planos de saúde não têm processado bem essa linguagem. Se eles atendessem alguns pedidos administrativos, eles economizariam muito com escritórios de advocacia. Porque eles contratam escritórios de advocacia para cuidar da demanda absurda de processos, não sabendo eles que sai muito mais barato a advocacia preventiva. Sairia muito mais barato, né? Mas eles não entendem dessa forma. Eu vou te dar um exemplo. A ecoterapia tem cobertura imposta por lei. A Lei 13.830 de 2019 impunha a cobertura da ecoterapia, suplantando o rol de procedimentos e eventos da ANS. E planos de saúde ainda insistem em querer não cobrir. Alguns já reembolsam de forma integral, recebem a indicação da clínica ou do campo voltado para a ecoterapia, entram em contato, formam pacotes, negociam e a criança faz a ecoterapia. Mas alguns planos ainda negam, mesmo constando em lei. E aí só na via judicial, só Só é na via judicial. jurisprudência. Com certeza. Então é o que ela vai ter que procurar. O certo seria juntar todas essas mães, pegar um advogado, um doutor Romeu, e a gente ir para cima deles, né? Infelizmente, eles só entendem essa linguagem, entendeu, Paula? Infelizmente. Eu vou para uma última pergunta antes do Instagram derrubar a gente. A Renata, de Uberaba, também pergunta sobre o processo de compra de veículos PCD. Se ela pode resolver tudo aqui na cidade, no caso aqui de Uberaba, ou se ela precisa ir para Belo Horizonte, da posse do laudo e de carta. Eu não entendi se é carteira de motorista. Ela quer saber o procedimento de como que ela faz a compra do veículo PCD. Pronto. O procedimento hoje está bem simplificado. São 2 cartas de concessão, certo? Uma federal e outra estadual, certo? Os impostos federais, objetos da isenção, são o IOF e o IPI. E o imposto estadual é o ICMS, certo? Essas cartas, elas têm sido expedidas de uma forma até rápida, com 72 horas hoje, através do CISEM, com todo o preenchimento dos formulários e com a documentação toda ok, tem-se conseguido deferimento em até 72 horas. O procedimento é todo online. A pessoa pode procurar o setor de venda direta PCD nas concessionárias. São vendedores capacitados, eles usam fardas diferentes. Apesar da venda ocorrer no âmbito de uma concessionária, essa venda é direta pela montadora, pela fábrica, certo? O veículo, ele pode ser de até R$70 mil. Não tem a obrigação de ter câmbio automático, porque essa obrigação ela é vinculada à deficiência física, certo? Quanto mais o veículo se aproximar de R$70 mil, tem uma gradação das isenções. Se passar de R$70 mil, esse valor das isenções, esse valor do desconto, ele cai. Por quê? Porque os veículos populares, ele tem percentuais menores de IPI, de IOF, de CMS, certo? O veículo ele tem que ser 0 quilômetro e tem que ser de fabricação nacional. Se o veículo for importado, cai o nível de isenção. Por quê? Porque só terá a isenção do IPI. Não terá as outras isenções, certo? Então, o que é que acontece? Existe uma celeuma em relação ao relatório médico, né? Que a lei exige que seja um médico do SUS.
como se o relatório proferido por um médico particular ou de plano de saúde fosse viciado, né? Não tivesse idoneidade, prescrevesse alguma mentira, né? Então, esse laudo ele tem que ser obrigatoriamente com o médico do SUS, Para o passe certo? livre também, né, doutor Romeu? O passe livre também. O passe livre também. Agora, o caso do passe livre, a renda per capita ela é diferente do BPC, né? A renda per capita para o passe livre ela é de um salário mínimo, Passe entendeu? livre interestadual. E Também. isso, ela pode operacionalizar tudo na cidade dela, a não ser Sim, que ela tenha profissionais do SUS que possam preencher essas prerrogativas. sim. Então, aqui a Jordana Gonçalves, ela perguntou assim: entrou uma lei sobre o atestado médico do autista. Eu acho que foi até a doutora Carla que falou sobre isso. Entrou uma lei sobre o atestado médico do autista por não precisar ficar solicitando toda vez para o médico. Isso procede? Eu acho, Só com eu uma ouvi. correção. Só com uma correção. Não é lei ainda. Foi projeto de lei Foi do projeto nosso de lei. querido senador Romário, que é pai de uma menina com síndrome de Down. Projeto de lei Sim. dele para tornar a validade dos laudos médicos indeterminada. Não foi sancionado ainda. É um projeto de lei, está tramitando no Senado Federal. Antes de cair, por favor, doutor Romeu, fale mais um pouquinho da PL para as pessoas ir lá e deixar Pronto. assinado lá. Por favor. É muito importante essa PL para a gente. PL 3768/2020, projeto de lei de cobertura integral, ampla, geral e restrita de toda e qualquer especialidade médica prescrita pelo médico assistente, sem limitação do número de sessões terapêuticas anuais. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Esse projeto de lei já está com requerimento de urgência tramitando na Câmara dos Deputados. Uma vez aprovado esse requerimento de urgência, o projeto será votado de uma forma mais rápida. E tem outra boa notícia também. Em apenas 35 dias de postada a petição pública, nós já ultrapassamos mais de 126 mil assinaturas. Rumo a mais de 1 milhão de assinaturas. Mas, doutor Romeu, já que está com requerimento de urgência tramitando na Câmara dos Deputados, por que a petição pública? Porque os nossos deputados e senadores, eles votam os projetos mais rápidos quando apresentam petições públicas cravadas de clamor popular. Projetos de leis de grande clamor popular, de grande clamor social, são evidenciados através dessas petições públicas. E os nossos parlamentares acabam votando os projetos de leis de forma mais rápida. Além de ser uma forma do povo participar da tramitação dos projetos de leis. O link da nossa petição pública está na bio dos perfis @advogadosautistas e @autismo tratável, certo? Se quiser também, Paola, colocar na Vou bio do seu colocar. perfil, disponibilizo o link para você, tá certo? Quero sim. Eu Vamos vou ver se a gente ultrapassar 1 milhão de consegue assinaturas. colocar esse link, doutor Romeu. Depois vou editar o vídeo, quero ver se a gente consegue colocar também no YouTube o link lá, que as pessoas acessem lá. Perfeito. Vamos sim. Nós Eu acho que precisamos muito da aprovação desse projeto de lei. Nós temos mais muito. quanto tempo, Paola? Eu acho que já está terminando. Acho que o senhor pode ir para as considerações finais, porque já são Eu, ao invés de 18h57. ao invés de fazer as considerações finais, pessoal, eu queria falar também do PL 169/2018, que Por torna favor. obrigatória a criação dos centros de referência em todo o estado brasileiro, em todo o território nacional, certo? Autista não pode ser tratado em CAPS. A gente precisa dos centros de referência específicos para tratar os nossos autistas no âmbito do SUS. E esse projeto de lei, a petição pública, também consta na bio, certo? Do meu perfil, @advogadosautistas. É o segundo botão. O primeiro botão é do PL 3768/2020.
E o segundo botão é esse PL, PL 169 de 2018. Esse projeto de lei também é importantíssimo e nós estamos lutando também, certo? A causa autista toda unida, porque a união faz a força, Sim. também pela aprovação desse projeto de lei. Hashtag nenhum autista fica de fora. Nem autista Nenhum direito segurado a no plano de menos, né? saúde e nem autista que dependa do SUS. Nenhum direito a menos. E eu faço aqui mais um apelo. Outra live com o Dr. Romeu. Por favor. Já está aceita, minha querida. Já está Muito aceita, é só obrigada. marcar a data. Muito obrigada mesmo. Em nome de todo mundo aqui, toda a minha equipe, todos os meus amigos e toda a comunidade autista, por o senhor ter disponibilizado esse tempo para gente, para tirar todas essas dúvidas. Eu sei que não deu para responder todo mundo, porque é muita dúvida, é muita gente, mas na próxima a gente responde mais. Muito Com obrigada, doutor certeza. Romeu. Estou Muito sempre à obrigada. disposição, tá certo? É um grande Gratidão. prazer. Um grande Um abraço. abraço. Um Estamos com o abraço a senhor. todos. Tchau, minha querida. Tchau. Tchau. Gratidão.